Mendigo encontra $3.000 na rua e os entrega à polícia. 2 horas depois, homens de terno o param de forma brusca. Na cidade de Ipanorã, um lugar movimentado no coração do Brasil, onde o ritmo frenético da vida urbana se misturava com a calorosa hospitalidade típica do interior, vivia um homem conhecido apenas como Tadeu. Seus cabelos grisalhos e barba por fazer contrastavam com o brilho intenso de seus olhos castanhos, que pareciam guardar segredos de uma vida inteira. Tadeu era uma figura familiar nas ruas do centro, especialmente na rua Jacarandá, onde passava seus dias. Muitos o chamavam de mendigo, mas para aqueles que se davam ao trabalho de olhar além das aparências, Tadeu era muito mais. Ele tinha um sorriso gentil para todos que passavam, mesmo para aqueles que desviavam o olhar, envergonhados ou indiferentes. Numa manhã de outono, quando as folhas douradas dançavam ao vento, algo extraordinário aconteceu. Tadeu estava sentado em seu lugar habitual, um banco de madeira gasto pelo tempo, quando notou um envelope caído próximo a seus pés. Curioso, ele o pegou e, ao abri-lo, seus olhos se arregalaram de surpresa. Dentro havia uma quantia considerável de dinheiro, R$3.000 em notas de 100. Por um momento, Tadeu ficou paralisado, sua mente um turbilhão de pensamentos. Aquele dinheiro poderia mudar sua vida, pelo menos temporariamente. Poderia significar refeições quentes, roupas novas, talvez até um teto sobre sua cabeça por algumas semanas. Mas algo dentro dele, uma voz que ele sempre ouviu mesmo nos momentos mais difíceis, falou mais alto. Sem hesitar por mais tempo, Tadeu se levantou, suas pernas trêmulas não apenas pela idade, mas pela magnitude do que estava prestes a fazer. Ele caminhou decidido em direção à delegacia local, localizada a algumas quadras dali. As pessoas na rua o olhavam com curiosidade. Não estavam acostumadas a ver o velho Tadeu se movendo com tanta determinação. Ao entrar na delegacia, foi recebido com olhares de surpresa e um pouco de desconfiança. O sargento Oliveira, um homem de meia-idade com um bigode espesso, aproximou-se com cautela. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou Oliveira, sua voz uma mistura de profissionalismo e curiosidade. Tadeu, com mãos trêmulas, estendeu o envelope. "Encontrei isto na rua", disse ele, sua voz rouca pelo pouco uso. "Não é meu, e achei que deveria entregá-lo às autoridades." O sargento Oliveira pegou o envelope e seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Ele olhou para Tadeu, depois para o dinheiro e de volta para Tadeu, incrédulo. "Senhor, você tem ideia do que acabou de fazer?" perguntou Oliveira, sua voz agora carregada de respeito. Tadeu apenas deu de ombros. "Fiz o que qualquer pessoa honesta faria", respondeu ele simplesmente. O gesto de Tadeu não passou despercebido. Em questão de horas, a notícia se espalhou pela pequena Ipanorã. O homem que muitos ignoravam, o mendigo da rua Jacarandá, havia demonstrado uma integridade que poucos poderiam igualar. Enquanto Tadeu voltava para seu banco, alheio ao burburinho que sua ação havia causado, as engrenagens do destino começavam a girar. Sua vida e a vida de muitos em Ipanorã estavam prestes a mudar de maneiras que ninguém poderia prever. A noite caiu sobre a cidade, as estrelas brilhando no céu como testemunhas silenciosas do ato de bondade de Tadeu. Enquanto ele se acomodava para mais uma noite ao relento, não fazia ideia de que seu gesto havia plantado uma semente de mudança que em breve floresceria, transformando não apenas sua vida, mas toda a comunidade ao seu redor. A notícia do ato de Tadeu se espalhou por Ipanorã como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, a cidade inteira comentava sobre o mendigo honesto da rua Jacarandá. Nas padarias, nas filas dos bancos, nos pontos de ônibus, em todos os lugares, as pessoas falavam sobre o gesto extraordinário de um homem que não tinha quase nada, mas ainda assim escolheu fazer a coisa certa. Yara Mendes, a proprietária da floricultura Pétalas do Sol, foi uma das primeiras a ouvir a história. Conhecida por seu coração generoso e sua paixão por ajudar os outros, ela sentiu que precisava fazer algo. "Não podemos deixar passar em branco um ato de tamanha integridade", disse Yara para sua assistente Júlia. "Temos que fazer algo para reconhecer a honestidade desse homem." Júlia concordou entusiasticamente.
Mas o que podemos fazer, Dona Yara? O Sr. Tadeu parece ser alguém que precisa de muita ajuda. Yara ficou pensativa por um momento, suas mãos habilidosas arrumando um buquê de margaridas enquanto sua mente trabalhava. De repente, seus olhos brilharam com uma ideia. E se organizássemos uma campanha? Poderíamos arrecadar dinheiro para ajudá-lo. Tenho certeza de que muitas pessoas na cidade gostariam de contribuir. A ideia de Yara rapidamente ganhou força. Ela compartilhou seu plano com outros comerciantes da rua, e logo uma rede de solidariedade começou a se formar. O padeiro Antônio, o farmacêutico Cláudio, a costureira Dona Zulmira, todos abraçaram a causa com entusiasmo. Em poucos dias, uma campanha informal de arrecadação estava em pleno vapor. Caixinhas de doações apareceram em lojas por toda a cidade. A rádio local, Voz de Ipanorã, divulgou a história e incentivou os ouvintes a contribuírem. Até mesmo as crianças da escola municipal organizaram uma feira de artesanato para arrecadar fundos. O espírito de generosidade que tomou conta de Ipanorã era contagiante. Pessoas que mal se falavam antes agora se uniam por uma causa comum. A história de Tadeu havia tocado algo profundo na comunidade, lembrando a todos o poder de um simples ato de bondade. Enquanto isso, alheio a todo o burburinho que sua ação havia causado, Tadeu continuava sua rotina diária. Ele ainda podia ser visto em seu banco na rua Jacarandá, oferecendo sorrisos gentis aos passantes. No entanto, ele começou a notar algumas mudanças sutis. Mais pessoas paravam para cumprimentá-lo. Alguns deixavam um sanduíche ou uma fruta ao seu lado. Outros simplesmente sorriam e acenavam. Uma semana após o incidente do envelope, a campanha de arrecadação havia superado todas as expectativas. A comunidade de Ipanorã, movida por um senso de admiração e respeito, havia arrecadado mais de R$ 10.000 para Tadeu. Na manhã de sábado, um pequeno comitê liderado por Yara Mendes se reuniu para entregar o dinheiro a Tadeu. Eles o encontraram em seu lugar habitual, o velho banco de madeira que há tanto tempo era seu lar. "Bom dia, seu Tadeu." Yara o cumprimentou com um sorriso caloroso. "Temos algo para o senhor." Tadeu olhou para o grupo com curiosidade. Além de Yara, estavam presentes o sargento Oliveira, Antônio, o padeiro, e Mariana, uma repórter da rádio local. Yara se adiantou segurando um envelope. "Seu Tadeu, a cidade ficou muito tocada com sua honestidade. Todos nós nos reunimos e gostaríamos de oferecer isto ao senhor como um gesto de gratidão e admiração." Ela estendeu o envelope, explicando seu conteúdo. Os olhos de Tadeu se arregalaram de surpresa, e por um momento ele ficou sem palavras. O grupo esperava ansiosamente sua reação, imaginando a alegria que ele sentiria ao receber tal presente. No entanto, para surpresa de todos, Tadeu gentilmente recusou o envelope. "Agradeço muito a gentileza de todos vocês", disse ele, sua voz embargada pela emoção. "Mas não posso aceitar isso. Não fiz o que fiz esperando recompensa. Fiz porque era o certo a se fazer." O grupo ficou atônito. Mariana, a repórter, foi a primeira a encontrar sua voz. "Mas, seu Tadeu, o senhor poderia usar esse dinheiro para melhorar sua vida, para encontrar um lugar para morar, comprar roupas novas." Tadeu sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto enrugado. "Minha jovem, aprecio sua preocupação, mas não preciso de caridade. O que eu realmente quero é a chance de trabalhar honestamente, de ganhar meu próprio sustento." Ele fez uma pausa, olhando para cada um deles. "Se vocês realmente querem ajudar, usem esse dinheiro para ajudar aqueles que estão em situação pior que a minha. Há muitas famílias em Ipanorã que poderiam usar esse dinheiro para comida, remédios, educação para seus filhos." O silêncio que se seguiu foi profundo. As palavras de Tadeu ressoaram nos corações de todos os presentes, fazendo-os ver o mundo de uma nova perspectiva. Yara, com lágrimas nos olhos, foi a primeira a falar. "Seu Tadeu, o Senhor nos deu uma lição que nunca esqueceremos. Respeitaremos seu desejo. Este dinheiro será usado para ajudar os mais necessitados de nossa comunidade." Enquanto o grupo se dispersava, cada um profundamente afetado pelo que haviam testemunhado, ninguém percebeu uma figura observando a cena de longe. Um homem em um terno bem cortado,
com olhos atentos e uma expressão pensativa. Este homem era Augusto Vasconcelos, o milionário local e dono da maior empresa da região. E ele havia acabado de tomar uma decisão que mudaria muitas vidas. A recusa de Tadeu em aceitar o dinheiro e seu desejo de trabalhar honestamente marcaram o início de um novo capítulo não apenas em sua vida, mas na vida de toda Ipanorã. As ondas de mudança estavam apenas começando a se formar, e ninguém poderia prever os eventos extraordinários que estavam por vir. Augusto Vasconcelos não era um homem que se impressionava facilmente. Como CEO da Vasconcelos Empreendimentos, a maior empresa de Ipanorã e uma das mais influentes da região, ele estava acostumado a lidar com números astronômicos e negociações de alto nível. No entanto, o que ele testemunhara naquela manhã de sábado o deixou profundamente intrigado. Enquanto caminhava de volta para seu escritório, localizado em um imponente edifício no centro da cidade, Augusto não conseguia tirar da cabeça a imagem de Tadeu recusando o dinheiro. Era um gesto que ia contra tudo o que ele estava acostumado a ver no mundo dos negócios, onde o lucro muitas vezes falava mais alto que a integridade. "Quero saber tudo o que puder sobre esse homem", disse ele. "Sua história, seu passado, qualquer coisa que possa nos dar uma ideia de quem ele realmente é." Horas depois, Clarissa retornou com um relatório surpreendentemente escasso. "Senhor", ela começou, "não conseguimos encontrar muita coisa sobre o passado de Tadeu. Parece que ele apareceu em Ipanorã há cerca de 5 anos. Antes disso, não há registros claros. Algumas pessoas dizem que ele mencionou ter vindo do norte do país, mas nada confirmado." Augusto franziu a testa. "E sobre família, amigos, qualquer conexão?" Esta falta de informação, ao invés de frustrar Augusto, apenas aumentou sua curiosidade. Havia algo neste homem, neste Tadeu, que o intrigava profundamente. Depois de alguns momentos de reflexão, Augusto tomou uma decisão. "Clarissa, quero que você entre em contato com Tadeu. Ofereça a ele um emprego na empresa." A assistente olhou para seu chefe com surpresa. "Um emprego, senhor? Mas que tipo de posição?" Augusto sorriu, um plano se formando em sua mente. "Para começar, algo simples, talvez na manutenção ou como auxiliar geral. O importante é dar a ele a oportunidade que ele pediu, a chance de trabalhar honestamente." Nos dias que se seguiram, a notícia de que o poderoso Augusto Vasconcelos havia oferecido um emprego ao mendigo honesto se espalhou rapidamente por Ipanorã. As reações foram mistas. Alguns aplaudiram a atitude, vendo-a como um gesto nobre de um empresário consciente. Outros eram mais céticos, questionando os motivos por trás da oferta. Quanto a Tadeu, sua reação foi de genuína gratidão. Quando Clarissa o encontrou para fazer a oferta, seus olhos brilharam com uma mistura de emoção e determinação. "Diga ao senhor Vasconcelos que aceito com muito prazer", respondeu Tadeu. "Prometo que não irá se arrepender desta decisão." Na segunda-feira seguinte, Tadeu se apresentou na sede da Vasconcelos Empreendimentos. Vestia roupas simples, mas limpas, que haviam sido doadas por moradores locais quando souberam de sua nova oportunidade. Seu cabelo e barba estavam aparados e havia um brilho de determinação em seus olhos. Enquanto subiam no elevador, Tadeu sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Fazia anos desde que tivera um emprego formal, e a ideia de recomeçar aos 60 anos era tanto assustadora quanto emocionante. O escritório de Augusto Vasconcelos era espaçoso e elegante, com uma vista panorâmica da cidade. O empresário levantou-se para cumprimentar Tadeu, estendendo a mão com um sorriso caloroso. "Bem-vindo, Tadeu. É um prazer tê-lo conosco", disse Augusto. "O prazer é meu, senhor." "Vasconcelos", respondeu Tadeu, sua voz firme apesar do nervosismo. "Não tenho palavras para agradecer esta oportunidade." Augusto fez um gesto para que Tadeu se sentasse. "Não há necessidade de agradecimentos. Sua integridade e desejo de trabalhar honestamente foram o que o trouxeram até aqui." Nos minutos seguintes, Augusto explicou a Tadeu que ele começaria como auxiliar geral, ajudando em diversas áreas da empresa conforme necessário. Seu primeiro mês seria um período de adaptação e treinamento. "Sei que pode parecer um começo modesto", disse Augusto, "mas quero que saiba que há espaço para crescimento. Mostre-nos do que é capaz
e as oportunidades virão. Tadeu assentiu, grato. Farei o meu melhor, senhor. É tudo o que posso prometer. Quando Tadeu saiu do escritório para começar seu primeiro dia de trabalho, Augusto não pôde deixar de sentir uma pontada de emoção. Havia algo familiar naquele homem, algo que ele não conseguia explicar. Balançando a cabeça para afastar esses pensamentos, Augusto voltou ao trabalho, sem saber que o destino tinha planos muito maiores para ambos. As primeiras semanas de Tadeu na Vasconcelos Empreendimentos foram um turbilhão de novas experiências. Ele se adaptou rapidamente à rotina de trabalho, impressionando seus colegas com sua dedicação e atitude positiva. Mesmo as tarefas mais simples eram realizadas com um cuidado e atenção aos detalhes que não passaram despercebidos. Maria Eduarda, a gerente de recursos humanos, ficou particularmente impressionada com Tadeu. Ele tem uma maneira única de lidar com as pessoas, comentou ela com Augusto durante uma reunião. Os funcionários o adoram, e ele parece ter um dom natural para resolver conflitos. Augusto ouviu com interesse. Ele havia estado observando Tadeu de longe, e cada novo relato apenas aumentava sua curiosidade sobre o homem. À medida que os dias se transformavam em semanas, Tadeu começou a se sentir verdadeiramente parte da empresa. Ele fez amizades, aprendeu novas habilidades e, pela primeira vez em anos, sentiu que tinha um propósito além da sobrevivência diária. Uma tarde, cerca de 2 meses após Tadeu ter começado a trabalhar na empresa, Augusto o chamou ao seu escritório. Tadeu entrou um pouco apreensivo, sem saber o que esperar. Tadeu, começou Augusto, tenho observado seu trabalho e estou muito impressionado. Você superou todas as expectativas. Tadeu corou ligeiramente com o elogio. Obrigado, senhor. Estou apenas fazendo o meu melhor. Augusto sorriu. E é por isso que quero lhe oferecer uma promoção. Gostaria que você assumisse o cargo de coordenador de bem-estar dos funcionários. É uma nova posição que estamos criando e acredito que você seja a pessoa perfeita para isso. Tadeu ficou momentaneamente sem palavras. Quando finalmente encontrou sua voz, ela estava embargada pela emoção. Eu não sei o que dizer, Sr. Vasconcelos. Essa confiança significa muito para mim. Você merece, Tadeu, respondeu Augusto. Sua empatia e habilidade para lidar com as pessoas são exatamente o que precisamos. Enquanto discutiam os detalhes da nova posição, Augusto sentiu novamente aquela estranha sensação de familiaridade. Havia algo nos gestos de Tadeu, na maneira como ele falava, que despertava memórias distantes em Augusto. Naquela noite, após Tadeu ter saído, Augusto ficou em seu escritório até tarde, perdido em pensamentos. Ele pegou uma velha foto de família que mantinha em sua gaveta, uma imagem de seus pais e avós tirada décadas atrás. Seus olhos se fixaram no rosto de seu avô, um homem que ele mal conhecera, mas de quem sempre ouvira histórias sobre sua bondade e integridade. Foi então que a realização o atingiu como um raio. A semelhança era inegável. Tadeu, o homem que há poucos meses vivia nas ruas de Ipanorã, tinha uma notável semelhança com seu falecido avô. Enquanto desligava o telefone, Augusto sentiu que estava à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo. O destino, parecia, tinha tecido uma teia intrincada, conectando vidas de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Nos dias que se seguiram à promoção de Tadeu, uma energia renovada parecia permear os corredores da Vasconcelos Empreendimentos. O novo coordenador de bem-estar dos funcionários mergulhou em seu papel com entusiasmo, implementando pequenas mudanças que tiveram um impacto significativo no moral da equipe. Tadeu iniciou um programa de almoços comunitários, onde funcionários de diferentes departamentos podiam se conhecer melhor. Ele também criou um mural de gratidão, onde as pessoas podiam deixar notas de agradecimento para seus colegas. Essas iniciativas simples, mas eficazes, começaram a criar um ambiente de trabalho mais caloroso e colaborativo. Enquanto isso, Augusto Vasconcelos mal conseguia se concentrar em suas tarefas diárias. A possibilidade de que Tadeu pudesse ser seu parente o consumia. Ele se pegava observando o novo coordenador de longe, notando semelhanças sutis. O jeito de andar, o sorriso caloroso,
até mesmo certas expressões que lhe pareciam estranhamente familiares. Uma semana após pedir a investigação genealógica, Clarissa entrou no escritório de Augusto com uma pasta grossa nas mãos. Seu rosto estava pálido e havia uma mistura de choque e excitação em seus olhos. Senhor Vasconcelos, ela começou, sua voz trêmula. Acho que o senhor precisa ver isso. Augusto pegou a pasta com mãos trêmulas. À medida que folheava os documentos, sua respiração ficava cada vez mais acelerada. Registros de nascimento, certidões de casamento e uma árvore genealógica cuidadosamente traçada contavam uma história que ele jamais poderia ter imaginado. Tadeu não era apenas um parente distante. Ele era o irmão mais velho de seu pai, um tio que Augusto nunca soubera que existia. A história que os documentos revelavam era de partir o coração. O avô de Augusto, Antônio Vasconcelos, havia tido um filho fora do casamento anos antes de se casar com a avó de Augusto. Esse filho era Tadeu. Por medo do escândalo e pressão da família, Antônio havia escondido a existência de Tadeu, providenciando que ele fosse criado por uma família adotiva no norte do país. Augusto afundou em sua cadeira, atordoado com a revelação. Toda sua vida, toda a história de sua família que ele pensava conhecer, havia sido construída sobre um segredo doloroso. Clarissa, ele disse finalmente, sua voz rouca de emoção. Por favor, cancele meus compromissos para o resto do dia e chame Tadeu ao meu escritório. Enquanto esperava, Augusto lutava para organizar seus pensamentos. Como ele contaria a Tadeu? Como explicar décadas de separação e segredo? E mais importante, como isso mudaria suas vidas daqui para frente? Tadeu entrou no escritório, seu rosto iluminado pelo sorriso gentil que se tornara sua marca registrada na empresa. O senhor queria me ver, senhor Vasconcelos? Augusto respirou fundo. Tadeu, por favor, sente-se. Há algo muito importante que preciso lhe contar. Nos minutos que se seguiram, Augusto compartilhou a extraordinária descoberta. Ele observou o rosto de Tadeu passar por uma miríade de emoções, choque, confusão, dor e, finalmente, uma espécie de compreensão resignada. Quando Augusto terminou, o silêncio que caiu sobre o escritório era pesado, carregado de décadas de segredos e oportunidades perdidas. Finalmente, Tadeu falou, sua voz baixa e trêmula. Eu sempre senti que havia algo faltando em minha vida. Uma peça do quebra-cabeça que nunca consegui encontrar. Ele olhou para Augusto, lágrimas brilhando em seus olhos. Nunca imaginei que encontraria essa peça aqui, depois de todos esses anos. Augusto se levantou e, num impulso, abraçou Tadeu. Sinto muito, ele murmurou. Sinto muito por tudo o que você passou, por todos os anos que perdemos. Tadeu retribuiu o abraço, deixando as lágrimas fluírem livremente. Não é sua culpa, Augusto. Você não sabia, nenhum de nós sabia. Quando finalmente se separaram, ambos os homens sentiam como se um peso enorme tivesse sido levantado de seus ombros. Havia ainda muito a ser dito, muito a ser processado. Mas naquele momento, havia também um sentimento de possibilidade, de um novo começo. O que fazemos agora? Perguntou Tadeu, enxugando os olhos. Augusto sorriu, um sorriso cheio de esperança e determinação. Agora, meu tio, começamos a construir a família, que deveríamos ter sido desde o início. À medida que a tarde avançava, tio e sobrinho conversaram, compartilhando histórias de suas vidas, preenchendo as lacunas de décadas de separação. Riam juntos das coincidências que os haviam reunido e choravam pelas dificuldades que cada um havia enfrentado. Quando finalmente saíram do escritório, já era noite. A cidade de Ipanorã brilhava lá embaixo, suas luzes um testemunho silencioso da extraordinária jornada que havia levado esses dois homens a se encontrarem. Enquanto caminhavam juntos para fora do edifício, Augusto e Tadeu sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O destino, em sua infinita sabedoria, havia tecido seus caminhos de volta um ao outro, provando que às vezes as maiores bênçãos podem vir dos lugares mais inesperados. A notícia da surpreendente conexão familiar entre Augusto Vasconcelos e Tadeu se espalhou rapidamente por Ipanorã.
A história do poderoso empresário e do ex-morador de rua que descobriram ser tio e sobrinho capturou a imaginação da cidade inteira. Inicialmente houve ceticismo. Alguns questionaram se não era uma jogada de marketing elaborada pela Vasconcelos Empreendimentos. Outros especularam sobre as verdadeiras intenções de Tadeu. Mas à medida que os dias passavam e mais detalhes da história vinham à tona, a incredulidade deu lugar a uma sensação de maravilhamento coletivo. Augusto e Tadeu decidiram enfrentar os rumores de frente. Eles deram uma entrevista exclusiva à rádio local, Voz de Ipanorã, compartilhando abertamente sua história e respondendo às perguntas da comunidade. A honestidade e emoção em suas palavras tocaram profundamente os ouvintes. Não estamos aqui para pedir simpatia ou aprovação, disse Tadeu durante a entrevista. Estamos apenas gratos por esta segunda chance que a vida nos deu e esperamos usar esta oportunidade para fazer algo positivo por Ipanorã. Essas não eram palavras vazias. Nas semanas que se seguiram, Augusto e Tadeu embarcaram em uma série de iniciativas que começaram a transformar a cidade. A primeira mudança veio dentro da própria Vasconcelos Empreendimentos. Inspirado pela jornada de Tadeu, Augusto implementou um programa de contratação inclusiva, focado em dar oportunidades a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa, batizado de Novos Começos, rapidamente se tornou um modelo para outras empresas da região. Tadeu, por sua vez, expandiu seu papel na empresa. Além de cuidar do bem-estar dos funcionários, ele se tornou o rosto público das iniciativas sociais da Vasconcelos Empreendimentos. Sua história pessoal e sua empatia natural o tornaram o embaixador perfeito para os projetos comunitários da empresa. Um dos primeiros projetos que eles lançaram foi a Rede de Apoio Ipanorã. Inspirado pela campanha de arrecadação que havia sido organizada para ajudar Tadeu meses atrás, o projeto visava criar uma plataforma permanente onde os moradores da cidade podiam oferecer e receber ajuda. A rede de apoio funcionava de maneira simples, mas eficaz. Através de um aplicativo desenvolvido pela equipe de TI da Vasconcelos Empreendimentos, os moradores podiam postar pedidos de ajuda, desde assistência para fazer compras para idosos até tutoria para estudantes em dificuldade. Outros moradores podiam então se oferecer para atender a esses pedidos. O impacto foi imediato e profundo. Em questão de semanas, a rede de apoio Ipanorã se tornou uma parte integral da vida na cidade. Histórias de generosidade e compaixão começaram a circular, inspirando ainda mais pessoas a se envolverem. Uma dessas histórias era a de Dona Zulmira, a costureira local. Através da rede, ela se ofereceu para ensinar costura a um grupo de mulheres desempregadas. O que começou como aulas semanais, logo se transformou em uma pequena cooperativa de costureiras, fornecendo uniformes para empresas locais e até mesmo criando uma linha de roupas artesanais que começou a ganhar reconhecimento além das fronteiras de Ipanorã. Outra iniciativa que ganhou destaque foi o Projeto Renascer, idealizado por Tadeu. Lembrando-se de seus dias nas ruas, ele propôs a criação de um centro de acolhimento e reintegração para pessoas em situação de rua. O centro não apenas oferecia abrigo e alimentação, mas também fornecia treinamento profissional e apoio psicológico. Augusto não apenas aprovou o projeto, como também decidiu ir além. Ele doou um terreno que pertencia à empresa e usou seus contatos para angariar fundos adicionais. Em menos de 6 meses, o Centro Renascer abriu suas portas, tornando-se um farol de esperança para muitos. A transformação de Ipanorã não passou despercebida. Jornalistas de grandes veículos nacionais começaram a visitar a cidade, curiosos para entender como uma comunidade de médio porte estava conseguindo implementar mudanças tão significativas em tão pouco tempo. Um desses jornalistas era Beatriz Monteiro, repórter de um renomado jornal de São Paulo. Ela passou uma semana em Ipanorã, entrevistando moradores, visitando projetos e observando a dinâmica da cidade. Em sua última noite na cidade, ela teve a oportunidade de entrevistar Augusto e Tadeu juntos. "O que vocês diriam que é o segredo por trás dessa transformação?" perguntou Beatriz.
Augusto e Tadeu trocaram um olhar antes de Tadeu responder. Não há realmente um segredo. É sobre reconhecer o potencial que existe em cada pessoa e criar oportunidades para que esse potencial floresça. Augusto assentiu, acrescentando, e é sobre entender que o verdadeiro sucesso não é medido apenas por lucros ou crescimento econômico, mas pelo impacto positivo que podemos ter na vida das pessoas. Beatriz sorriu, fazendo anotações furiosamente. Vocês acham que o modelo de Ipanorã poderia ser replicado em outras cidades? Absolutamente, respondeu Augusto. Na verdade, esse é nosso próximo objetivo. Queremos compartilhar o que aprendemos, ajudar outras comunidades a implementar projetos semelhantes. A matéria de Beatriz, publicada algumas semanas depois, catapultou Ipanorã para os holofotes nacionais. A cidade logo se tornou um modelo de transformação social e comunitária, com delegações de outras cidades e até mesmo de outros países visitando para aprender com sua experiência. Mas para Augusto e Tadeu, o reconhecimento externo, embora gratificante, era secundário. O que realmente importava era a mudança que viam diariamente nas ruas de Ipanorã, nos sorrisos dos moradores, na energia renovada que parecia permear cada esquina da cidade. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos pela Praça Central, agora um vibrante ponto de encontro comunitário graças a um dos projetos de revitalização, Tadeu parou de repente. Sabe, Augusto, ele disse, olhando ao redor com olhos marejados. Há alguns meses, eu dormia naquele banco ali, nunca poderia imaginar. Augusto colocou a mão no ombro de seu tio, sentindo uma onda de emoção. A vida tem maneiras surpreendentes de nos guiar, não é? Tadeu assentiu, um sorriso se espalhando por seu rosto. Sim, tem. E estou grato por cada passo dessa jornada, mesmo os difíceis, porque eles me trouxeram até aqui. Enquanto continuavam seu passeio, cumprimentando moradores pelo caminho, ambos refletiam sobre a extraordinária série de eventos que os havia unido e, no processo, transformado não apenas suas próprias vidas, mas a de toda uma comunidade. A história de Ipanorã estava longe de terminar. Na verdade, muitos diriam que era apenas o começo. Mas uma coisa era certa: a cidade nunca mais seria a mesma. E tudo começou com um simples ato de honestidade de um homem que não tinha quase nada para dar, exceto sua integridade. 1 ano se passou desde aquela tarde fatídica em que Tadeu encontrou o envelope com R$3.000 na rua Jacarandá. Ipanorã estava irreconhecível, não tanto em sua aparência física, embora houvesse melhorias visíveis por toda parte, mas no espírito de seus habitantes. O aniversário daquele dia memorável se aproximava, e a cidade decidiu celebrá-lo com um festival comunitário. A ideia proposta por Yara Mendes, da floricultura Pétalas do Sol, rapidamente ganhou apoio de todos os setores da comunidade. O Festival da Transformação, como foi chamado, seria uma celebração não apenas da história de Tadeu e Augusto, mas de todas as mudanças positivas que Ipanorã havia experimentado no último ano. Na manhã do festival, a Praça Central estava um alvoroço de atividade. Barracas coloridas exibiam os frutos dos vários projetos comunitários. As roupas artesanais da cooperativa de Dona Zulmira, produtos orgânicos do novo jardim comunitário, obras de arte criadas por crianças do programa Após Escola recém-implementado. No centro da praça, um palco havia sido montado. Ao longo do dia, haveria apresentações musicais, teatro comunitário e discursos de moradores compartilhando suas histórias de transformação. Augusto e Tadeu caminhavam pelo festival, parando frequentemente para conversar com os moradores e admirar os resultados tangíveis de um ano de trabalho árduo e colaboração comunitária. É incrível, não é? Disse Tadeu, seus olhos brilhando de emoção. Tudo isso a partir de uma simples escolha. Augusto assentiu, sentindo um nó na garganta. Uma escolha que mudou tudo, não apenas para nós, mas para toda Ipanorã. À tarde chegou o momento do discurso principal. Tadeu subiu ao palco, um pouco nervoso, mas determinado. A multidão silenciou, ansiosa para ouvir o homem cuja integridade havia desencadeado toda essa mudança. Meus queridos amigos, começou Tadeu, sua voz tremendo ligeiramente. Há 1 ano,
eu era apenas um rosto anônimo nas ruas desta cidade. Hoje estou aqui diante de todos vocês, não como alguém especial, mas como um símbolo do que pode acontecer quando uma comunidade se une. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos na multidão. Muitos me chamaram de herói por ter devolvido aquele dinheiro. Mas a verdade é que o verdadeiro heroísmo está em cada um de vocês. Está na maneira como abraçaram a mudança, como se dispuseram a ajudar uns aos outros, como transformaram Ipanorã em um lugar onde todos podem prosperar. Tadeu continuou, sua voz ganhando força à medida que falava. Ele falou sobre segundas chances, sobre o poder da comunidade, sobre como pequenos atos de bondade podem desencadear ondas de mudança. O que aconteceu em Ipanorã não é um milagre, concluiu ele. É o resultado de escolhas diárias que cada um de nós faz. Escolhas de ser honesto, de ser gentil, de estender a mão para ajudar. E se podemos fazer isso aqui, pode ser feito em qualquer lugar. Quando Tadeu terminou seu discurso, houve um momento de silêncio reverente antes que a praça explodisse em aplausos. Lágrimas corriam livremente pelos rostos de muitos na multidão, incluindo Augusto. À medida que a noite caía, o festival atingiu seu ponto alto com um espetáculo de luzes e música. Famílias se reuniram na grama, crianças corriam com balões coloridos e o ar estava cheio de risos e conversas animadas. Augusto encontrou Tadeu sentado em um banco afastado, observando a cena com um sorriso sereno. "No que está pensando?" perguntou Augusto, sentando-se ao lado de seu tio. Tadeu virou-se para ele, seus olhos brilhando à luz das lanternas do festival. "Estou pensando em como a vida é imprevisível. Há um ano, eu não tinha nada além da roupa do corpo e da minha integridade. Agora tenho uma família, um propósito, e fiz parte de algo maior do que eu jamais poderia ter imaginado." Augusto colocou a mão no ombro de Tadeu. "Você merece tudo isso e mais, tio. Sua escolha naquele dia, ela não apenas nos uniu, mas uniu toda Ipanorã." Tadeu sorriu, um sorriso cheio de gratidão e esperança. "Sabe, Augusto, acho que descobri algo importante nesta jornada." "O quê?" perguntou Augusto, curioso. "Que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou nas posses", respondeu Tadeu. "Está nas conexões que fazemos, nas vidas que tocamos, na diferença que fazemos. E, nesse sentido, somos todos incrivelmente ricos aqui em Ipanorã." Augusto sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Você está certo, tio. E graças a você, todos nós aprendemos essa lição." Os dois homens ficaram sentados em silêncio por um momento, contemplando o festival à sua frente. A música, as risadas, a alegria palpável no ar. Tudo isso era um testemunho do poder de uma única escolha honesta. Enquanto o céu noturno se iluminava com fogos de artifício, marcando o final do festival, Augusto e Tadeu sabiam que este não era um fim, mas um novo começo. A história de Ipanorã, sua história, continuaria a inspirar e transformar vidas muito além dos limites da cidade. E tudo começou com uma escolha. Uma escolha que provou que, às vezes, o ato mais simples de integridade pode desencadear uma onda de mudança capaz de transformar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. Enquanto as últimas fagulhas dos fogos de artifício se desvaneciam no céu noturno, Ipanorã brilhava com uma luz própria, a luz da esperança, da compaixão e da possibilidade. Uma luz que, graças à honestidade de um homem e à visão de outro, continuaria a brilhar por muitos anos vindouros.